Graça e paz a todos. Vocês estão bem? Eu duvido que vocês estejam mais felizes do que eu. Que dia feliz, irmãos. Que alegria poder apresentar o Miguel não só para o Senhor, mas a vocês também. Tanta gente querida, amada, tantos irmãos de tantos anos conhecendo meu filho. E eu sou um pai babão mesmo. Eu sou babão e sou pai chorão. Mas eu estou mais tranquilo porque recentemente eu vi uma pesquisa publicada por uma universidade norte-americana que comprovou que dentre todas as crianças nascidas, desde o começo da humanidade até agora, o Miguel é a mais bonita. Então vocês pais, vocês podem achar que os seus filhos são mais bonitos, eu entendo, mas vocês estão errados. O Miguel é mais bonito, o Miguel é lindo. Então, obrigado pai, obrigado mãe, obrigado minha sogra que está aqui também. Que alegria, irmãos, que bênção. Ser pai é experimentar sentimentos que você não conhecia até então, né? Ser pai é você descobrir um amor inexplicável, um senso de cuidado, de responsabilidade que até então você não tinha. E tantas coisas que vêm junto com a paternidade, não é? Mas uma coisa que ninguém me falou, e eu descobri depois que o Miguel nasceu, é que junto com a paternidade vem um outro sentimento, que é muito ruim, mas muito presente. O medo. Ser pai é sentir medo. Tem medo que é bobo, é verdade. Medo de, talvez, pai de primeira viagem. Por exemplo, eu já perdi a conta de quantas vezes eu acordei no meio da madrugada para fazer assim no nariz do Miguel para ver se ele estava respirando. Perdi a conta. Perdi a conta. Perdi a conta de quantas vezes eu olhei lá pela babá eletrônica e vi que ele estava com cobertura assim, talvez um pouquinho em cima do rosto, e saí desesperado na cama, falar, meu Deus, vai afogar a criança no cobertor, aquelas coisas, né? E outros medos também, né? Medo, por exemplo, meu Deus, se eu limpar o coto de um jeito errado e arrancar o coto, eu vou matar meu filho? Ou então medo de, será que eu nunca mais vou ter uma noite de sono novamente? Vários medos, é verdade. Tem medo que é bobo. E eu sei que vai passar, vocês que já têm aí 2, 3 filhos, devem estar pensando, isso aí, vai ter mais medo por aí, né, pelo futuro. São medos bobos, eu sei. Mas tem outros medos que são mais sérios. Por exemplo, o Miguel, na primeira noite de vida lá na maternidade, engasgou com um líquido amniótico. E eu fiz as manobras que devem ser feitas, não consegui tirar ele daquele engasgo. E eu, que sempre tive medo de pegar recém-nascido, peguei ele e saí correndo no corredor para pedir ajuda para as enfermeiras, e elas conseguiram fazer a manobra e tirá-lo daquela situação. E outros medos mais sérios também, por exemplo, como é que vai ser a saúde dele, se ele vai crescer de modo perfeito, como é que vai ser o caráter dele, se ele vai de fato amar o Senhor Jesus. Tantos medos que são mais sérios, né, e que batem no coração do pai e da mãe. Mas tem outros medos, irmãos e irmãs, que são de uma outra categoria. Tem medos que são aqueles que de fato nos paralisam, nos assombram, tiram o nosso sono, fazem gelar o nosso sangue. Tem medos que, quando batem na nossa porta, nós trememos na base. Eu senti um medo desse na noite que o Miguel nasceu, especificamente no parto do Miguel. Nós estávamos querendo um parto normal, mas o Miguel cresceu muito, e quando ele completou 38 semanas, conversando com o nosso obstetra, chegamos à conclusão que a melhor decisão seria induzir o parto normal, para que ele pudesse vir e a Nicole ter uma recuperação melhor, aquela coisa toda. Nós internamos no dia 27 de junho, e começou-se o processo então de indução. Depois de quase 24 horas, não resolveu nada. A Nicole não tinha dilatação. Então, o médico disse, olha, nós até podemos continuar mais um pouco, mas a bolsa já está rompida, então vamos para a cesárea? E nós não queríamos isso, mas oramos, lemos a palavra e ficamos em paz. E tudo bem, vamos para a cesárea. Chegando na cesárea, marcada para 21h30, a família toda reunida, nós entramos, eu coloquei aquele jaleco todo, a Nicole foi fazer a preparação dela, entramos na sala de parto, e pediram para que a Nicole ficasse naquela posição onde coloca-se a seringa e aplicando-se a RAC. A anestesista tentou uma vez, não conseguiu.
E eu percebi que é uma agulha um pouco mais grossa. As irmãs que já passaram por isso devem saber como é que é, né? A dor. Pelo balançar das cabeças, imagino que muitas de vocês saibam. E ela tentou uma vez, não conseguiu. Pediu para a Nicole se ajeitar, tentou outra vez, não conseguiu. Tentou mais uma vez, não conseguiu. E disse, olha, eu não estou achando. Nicole, você tem algum tipo de escoliose, alguma coisa assim na coluna? E ela disse, olha, eu não sei. Só se descobrir agora. Não sei. Tentou mais uma vez, não conseguiu. Chamou um outro anestesista, ele veio. Tentou uma vez, não conseguiu. Tentou outra vez, não conseguiu. Tentou outra vez e não conseguiu. Depois de algumas tentativas, eles chamaram um outro anestesista. Ele tentou uma vez, não conseguiu. Tentou uma outra vez, não conseguiu. E tentou mais algumas vezes e não conseguiu. Chamaram um outro anestesista. E a mesma coisa aconteceu. Uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas e nada. E o tempo passando, e vocês já podem imaginar que a cada agulhada, cada ferida, a Nicole chorava e tentava não se mexer, porque caso mexesse, mudaria a posição e pioraria a inserção da seringa. Depois de 3 médicos não conseguindo, 3 anestesistas, chamaram então o chefe de anestesia do setor. O chefe veio, ele tentou algumas vezes, também não conseguiu. Por ser o chefe, ele tentou mais vezes. E não conseguiu nenhuma vez. Trouxeram um equipamento de ultrassom, colocaram nas costas da Nicole, verificando a questão da coluna, tal. Acharam onde seria o ponto. O chefe tentou mais algumas vezes e não conseguiu. Até esse processo já havia se passado 1 hora, talvez. Chutando baixo, pelo menos 50 agulhadas na Nicole. E ela chorando, e ela se segurando, a tal ponto que, em uma das agulhadas feitas pelo chefe da anestesia, a Nicole disse, doutor, para um pouquinho, deixa eu respirar. E o médico, tudo bem, deixa eu te dar um minutinho. Enquanto ela respirava, eu estava segurando a mão dela, dizendo, meu amor, vai dar tudo certo, tal, e dentro de mim, orando. Senhor, tem misericórdia da minha esposa, tem misericórdia porque... E para piorar a situação, ela dizia assim, amor, eu estou sentindo o Miguel mexer muito, está estranho. Será que ele não está sofrendo? E aí, enquanto ela tinha esse minuto de respiração, eu fui conversar com o nosso obstetra, que estava do lado. Falei, doutor, e aí? Não dá para fazer alguma coisa, mudar o procedimento? Não sei, não tem alguma coisa para fazer, a Nicole está sofrendo demais, está todo mundo vendo. E ele disse assim, Diego, agora que a gente começou, ou a anestesia entra, ou a gente vai para a anestesia geral. E aí, irmãos, nessa hora eu senti medo. Nessa hora eu senti medo. Porque a anestesia geral já tem os seus riscos. E caso tudo desse certo, o momento mágico da mãe vendo a criança sair do seu ventre, seria perdido para sempre. Eu voltei para perto da Nicole, foram começar novamente o procedimento, e eu disse, amor, vai dar tudo certo, vamos confiar no Senhor. Lembra do texto que a gente leu antes de vir para cá? Isaías 44, do 1 ao 4, Deus está conosco, não temas, não temas. O médico anestesista tentou mais 2 vezes e disse assim, não tem jeito, não dá. Não dá. E aí, irmãos, eu lembro que nessa hora, dentro de mim, estava gritando. Por fora, estava sendo forte para ajudar a Nicole, mas dentro de mim eu estava, Senhor, onde é que o Senhor está? O Senhor não está vendo a minha esposa sendo picada vez após vez após vez e nada acontecendo? Nós acabamos de ler tua palavra, nós oramos, nós ficamos em paz. E aí, Senhor? Medo, irmãos, que medo. Que medo. Talvez você nunca sentiu medo numa situação dessa, mas eu sei que você já enfrentou medo. Eu sei que você já sentiu, ou talvez agora está sentindo medo de alguma coisa. O medo talvez é a emoção mais primordial, mais primitiva que nós sentimos. Quem diz isso é o pastor Tim Keller. Ele diz que a primeira emoção que nós sentimos não é alegria, não é tristeza, é medo. Por que a criança chora quando sai da barriga da mãe? Ela chora de tristeza? Puxa vida, olha para onde eu vim parar. Não. Ela chora de raiva? Quem é esse que está me puxando? Não. Ela chora provavelmente de medo. Porque ela estava segura, quentinha, tranquila. E de repente, alguém puxa ela,
bate no bumbum dela, começa a limpá-la e ela, o que está acontecendo aqui? Me coloca de volta, aqui está frio. Medo. Nós sentimos medo, irmãos. Essa é uma experiência tão comum em nosso coração, que o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade tem um poema chamado O Medo. E ele diz assim: nós temos medo. Nós fomos educados para o medo, nós cheiramos flores de medo, nós vestimos panos de medo, construímos casa de medo com tijolos de medo. O medo é uma experiência nossa, nós sentimos medo. E talvez você está aqui hoje pensando agora, enquanto eu falo, no seu medo. O medo do casamento acabar, o medo do filho não crer em Cristo, o medo das contas não fecharem no final do mês, o medo em relação à sua vida sentimental, se a pessoa vai ou não aparecer, aquela tão sonhada. Tantos medos que nós temos, tantos medos. E independentemente de qual seja o seu medo, uma coisa eu sei. Quando a gente sente medo, o que nós mais queremos é afastar imediatamente esse medo. Mas a pergunta é, como? Como é que você, no meio dessa sensação terrível, paralisante que é o medo, você vence isso? Eu acredito, irmãos, que a palavra de Deus tem resposta para nós. E eu quero te convidar a ler comigo o Salmo 46. Peço que você abra, por gentileza, então, Salmo 46. Assim que você encontrar, por gentileza, coloquem-se em pé. Nós leremos todo o Salmo do 1 ao 11. Se você está sem Bíblia, talvez a projeção será feita. Se não, preste atenção na leitura da palavra de Deus. Salmo 46, do 1 ao 11, ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Pai, nós te louvamos nesta manhã, porque não há outro como o Senhor, santo, justo, perfeito em teus caminhos. Nós te louvamos, ó Deus, já temos te louvado ao longo deste culto, e agora, ó Deus, queremos te louvar, ouvindo da maneira apropriada a tua palavra. Por isso, Senhor, prepara agora o nosso coração, abre o nosso coração para que a tua palavra seja não apenas compreendida, mas acolhida por nós. Ó Deus, enquanto a tua palavra é exposta, que o teu Santo Espírito trabalhe em cada coração aqui, quebrando as barreiras, afastando o medo, renovando a fé, renovando a esperança no Senhor. Ó Deus, fala conosco. Só tu sabes o que cada um aqui precisa ouvir. Por isso, o nosso pedido agora é, fala conosco, Senhor. Apesar de nós, apesar da nossa falibilidade, tem misericórdia de nós. E que a tua voz ecoe em nosso coração, produzindo transformação. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Deus seja louvado. Como nós podemos vencer o medo? Salmo 46 tem resposta para nós. Esse é um poema escrito provavelmente 700 anos antes de Jesus. E esse é um poema que traz uma celebração a Deus, não só pela vitória de alguns inimigos do povo de Deus, mas também pela vitória de Deus
sobre o medo do povo de Deus. Esse é um poema formado por 3 estrofes, talvez você tenha visto aí na sua Bíblia, a palavra Selá, repetida 3 vezes, no versículo 3, versículo 7 e versículo 11. E a palavra Selá indica uma pausa musical, o fim de uma estrofe e o começo de outra. Essa é uma música, um poema, que relata para nós como Deus vence os inimigos do povo de Deus e o próprio medo do povo de Deus. E a mensagem central, irmãos, desse salmo é que a vitória sobre o medo, ela vem quando nós mudamos o enfoque, mudamos o nosso olhar. Paramos de olhar para o medo, paramos de olhar para os problemas, para as incertezas e olhamos para o Senhor. Essa é a mensagem do texto. Por isso, se você puder manter sua Bíblia aberta, eu gostaria que nós olhássemos para o texto tentando responder a seguinte pergunta: como é que olhar para Deus nos ajuda a enfrentar e a vencer o medo? Por isso, nosso tema é olhando para Deus em tempos de medo. Vamos ver a primeira estrofe dos versos 1 a 3. A primeira lição desse texto é que, como nós podemos olhar para Deus e então vencermos o medo? E a primeira lição é: porque Deus é, nós podemos confiar. Porque Deus é, nós podemos confiar. Vamos ver de novo? 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Nessa primeira estrofe, o texto pinta para nós um cenário de um caos na natureza. O texto fala de montes tremendo, o mar revolto, monte sendo lançado para o mar, um caos na natureza. E eu quero que você imagine essa cena, porque o propósito dessa cena é causar terror em nosso coração. Imagina você na praia. Tem algumas praias aqui do litoral de São Paulo, que você olha para frente e tem o mar, olha para trás tem as montanhas, a serra, não é verdade? Imagine que você está de boa na praia, tomando aquele sol, comendo aquele camarãozinho, aquele suco de limão, aleluia. E você começa a ouvir um barulho. Começa a sentir a terra tremer um pouquinho. Os copos começam a balançar, as coisas começam a cair do lugar, você olha para trás e as montanhas estão tremendo igual gelatina. Você toma um susto porque você é brasileiro, você sabe que não acontece isso aqui no Brasil. O temor fica mais intenso, começa a tremer cada vez mais os montes, e de repente começa deslizamentos de terra, gigantescos blocos de pedras caem e entram no mar. E você então se desespera e fala: bom, então, já que eu não posso ir para cá, eu vou para o mar. Você vira, olha para o mar, e o mar está turbulento, e tem uma onda enorme de um tsunami vindo até você. É esse o cenário. O mar revolto, os montes tremendo, não há nenhuma possibilidade de escape. A única certeza, além do medo, é a morte certa. Esse é o cenário. E o que o texto então quer dizer para nós, irmãos? O que simboliza essa imagem de caos na natureza? Pelo menos 3 coisas. Quando nós olhamos para a poesia bíblica, o mar normalmente simboliza exércitos inimigos, que pareciam como um mar revolto correndo pelos montes e indo até Israel e Jerusalém para destruí-los. Segunda coisa, também simboliza o caos social, o caos político, o caos econômico, a sociedade tremendo, revolta, mas também simboliza dificuldades extremas na vida. Coisas que parecem que nos esganam e tiram de nós a alegria e a esperança. É nesse cenário caótico, é nesse cenário de morte certa, que o texto começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Dizer que Deus é o nosso refúgio significa que Ele é o único que no meio do caos nos dá abrigo e proteção. Mas dizer que Ele é a nossa fortaleza também significa que Ele é aquele que nos dá força, nos dá vigor para enfrentar o medo. E Ele é também o auxílio sempre presente. Irmãos, essa expressão é maravilhosa, porque dizer que Deus é o auxílio sempre presente significa uma coisa. Aliás, 2 coisas. Primeiro, Ele é a ajuda sempre disponível. Sempre que necessário, Deus está lá. E você sabe
que em todas as outras instâncias não é assim. Tem hora que o marido não pode ajudar, a mãe não pode ajudar, o patrão não pode ajudar, tem hora que as fontes secam. Mas Deus está sempre lá, auxílio sempre disponível. Mas dizer que Ele é o auxílio sempre presente, também significa dizer que Ele é o auxílio sempre suficiente. Quando você busca auxílio em Deus, você não precisa de mais nada. Ele é aquele que te dá tudo o necessário para enfrentar o medo e as adversidades da vida. Ele é o socorro bem presente quando? Na hora da angústia ou na adversidade. Essa palavra hebraica, irmãos, significa literalmente algo apertado, algo estreito. Tanto que essa palavra também pode ser traduzida como algo que te estrangula, algo que tira o seu ar. A ideia aqui é mostrar que existem situações na vida que nos encurralam de tal forma que parece que você perde o ar, parece que você está sendo engolido pela situação e você vai morrer. Mas é nessa situação que o texto fala: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E por isso, relação de causa e efeito, por isso, já que Deus é o auxílio sempre disponível e sempre suficiente, versículo 2, nós não temeremos. E aí o texto cita para nós uma coisa interessante. Ele fala assim, no versículo 2, nós não temeremos ainda que. E ele fala o seguinte: ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Irmãos, na poesia bíblica, os montes são símbolo de estabilidade. Exemplo, você conhece o Salmo 125? Que diz assim: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. As montanhas, a terra, é um sinônimo de algo estável, algo imutável. Mas aqui nessa cena, o que é estável deixou de ser. As montanhas imutáveis agora estão tremendo. Então o texto está dizendo: nós não temeremos, ainda que aquilo que é estável na nossa vida deixe de ser. Tem coisa que você tem certeza que é estável. Olha, graças a Deus a minha saúde é uma bênção. Nunca fui no médico, eu sou tranquilo. Graças a Deus meu emprego aqui é estável. Graças a Deus minha família aqui é firme. E você tem coisas estáveis na vida. E o texto fala assim: ainda que as coisas estáveis da sua vida deixem de ser, nós não temeremos. Mas a coisa fica ainda pior. Porque se o que é estável deixa de ser, nós não temeremos, mesmo que o que é instável fique ainda pior. Olha o versículo 3, fala que ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. O mar não é sinônimo de estabilidade. Agora, aquilo que não é estável está pior. Já é instável, já é incerto e agora está pior. O que fazer numa situação dessa, pastor? O versículo diz: nós não temeremos. Terremoto acontecendo, maremoto acontecendo, montanhas afundando, caos social, caos político, caos na vida pessoal. O que o povo de Deus deve sentir numa situação dessa? O oposto do medo: confiança. Sabe por quê? Porque Deus é. Tudo mais, irmãos, está. Você está com saúde, você está com emprego, você está com a família unida, você está bem, mas as coisas não são estáveis. A única coisa que é estável é aquele que pode dizer: eu sou o que sou. Deus é. Por isso, se você entrou aqui com medo de alguma coisa, meu Deus, isso aqui não pode ser mexido, porque isso aqui é a fonte da minha instabilidade. Provavelmente Deus vai mexer nisso, sabia? Sabe para quê? Para você descobrir que o que é estável na sua vida é o Senhor. Irmãos, de vez em quando a vida é assim, sabia? Parece um caos, parece terremoto, parece maremoto, parece que está tudo uma bagunça. Mas por cima disso, por cima do caos, das ondas, do terremoto, está o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, reinando sobre a tua vida, reinando sobre o caos, reinando sobre a incerteza, sobre o medo. Ele é o nosso Deus, o nosso auxílio e o nosso refúgio. Porque Deus é, nós podemos confiar. Mas temos uma segunda lição aqui, que está na segunda estrofe, dos versos 4
até o 7. Primeira lição, do 1 ao 3, porque Deus é, nós podemos confiar. A segunda lição, dos versos 4 a 7, porque Deus está, nós podemos nos alegrar. Vamos ler de novo? 4 a 7. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aqui, irmãos, nós temos uma mudança de cena. Do 1 ao 3, a cena é o caos na natureza. Um terremoto, montanhas entrando no mar, o mar revolto. Agora aqui, do 4 ao 7, nós temos uma outra cena, uma cidade. E a cidade aqui é Jerusalém, a cidade santa, porque era lá que ficava o templo. Só que essa cidade está passando por uma crise militar. O texto aqui fala, versículo 6, de nações, de reinos. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo Jerusalém numa crise. E aqui eu quero citar para você rapidamente qual é o provável contexto histórico. Eu quero que você preste atenção nisso. O texto aqui provavelmente está descrevendo aquela crise que Jerusalém passou quando Senaqueribe, o rei da Assíria, sitiou a cidade toda com 185 mil homens. Você pode ler isso em 2 Reis 19, 2 Crônicas 32 ou Isaías 36 e 37. O texto nos fala que Senaqueribe, no ano 701 a.C., sitiou Jerusalém com 185 mil homens a fim de destruir aquela cidade e aquela nação. A cidade e a nação não teria a mínima condição de vencer um exército tão grande. Seria impossível. Tanto que o texto fala para nós, lá em Isaías 36, que Ezequias, o rei, rasga suas vestes e vai clamar ao Senhor ajuda. Então é esse cenário de uma cidade sitiada, cercada por inimigos e por exércitos, que o texto fala de uma coisa aparentemente estranha. O texto fala de um rio. Um rio que alegra a cidade de Deus. Mas qual é o sentido? Será que um rio é capaz de destruir um exército inimigo? Talvez o mais natural aqui seria: há um grande armamento bélico na cidade, há um grande general na cidade que protege a cidade. Talvez o mais natural seria isso. Mas não, o texto fala que nesse cenário terrível há um rio. E qual é o sentido, irmãos? E aí você depois lê em casa, 2 Crônicas 32. O texto nos fala que Ezequias faz uma coisa interessante. Se você gosta de estudar geografia bíblica, você vai saber responder a minha pergunta agora. Qual é o rio que corria no meio de Jerusalém na época bíblica? Qual era o rio? Jordão? Eufrates? Tigre? Pison? A resposta é nenhuma das anteriores. Na época bíblica, não havia um rio que corria no meio de Jerusalém. Nunca houve. Talvez hoje até tenha por questão de canais construídos, mas na época bíblica não. Jerusalém era cercado de fontes. E era de lá que eram tiradas as águas para a manutenção da vida diária da cidade. E aí Ezequias sabia que quando o exército chegasse, o que eles fariam? Eles fechariam todas as fontes. Porque água numa cidade é questão de vida. Sem água, teria um surto de doenças por questão de higiene. Não teria comida ao longo do tempo. Pessoas morreriam de fome. Então não precisava ficar atacando toda hora. Bastava fechar as fontes. E era questão de tempo até que a cidade caísse. Até que a cidade fosse invadida. E então derrotada. Ezequias, então, sendo rei, o que ele faz? Ele se antecipa e ele fecha todas as fontes para que o exército inimigo não usasse. Para que o exército também tivesse dificuldade em beber água. Só que ele faz uma coisa interessante. O texto nos fala em 2 Crônicas 32, que ele faz um canal, um aqueduto, desviando a água de uma das fontes para o meio de Jerusalém. E então, as fontes estariam fechadas, mas mesmo assim, a cidade continuaria recebendo água através desse aqueduto. Os inimigos, olhando, talvez diriam: a cidade não tem água. A cidade não tem mais fonte, está tudo fechado, nós vamos vencer.
mas por dentro, por conta desse canal secreto que Ezequias fez, ainda havia água, havia saúde, havia vida, havia higienização. E isso, irmãos, é lindo porque essa situação toda é usada aqui no texto como um símbolo do que o Senhor faz conosco. Às vezes, irmãos, parece que a nossa vida está cercada de inimigos. Parece que as fontes secaram. Mas aquele que crê no Senhor, sempre terá uma fonte secreta de provisão. Sempre, irmãos. Sempre. E aí você diz, mas pastor, que fonte é essa? Que fonte secreta é essa que o crente recebe? É poder? É esperança? É alegria? Olha, irmãos, isso está no pacote, mas tem uma coisa muito melhor, que é de fato o que nós precisamos. Versículo 5 diz, Deus está no meio dela. Irmãos, a fonte que nós temos recebido do Senhor de provisão, não é nada menos do que a própria presença dEle em nós. Lá em Jeremias 2,13, o Senhor fala, eu sou a fonte de águas vivas. Então, quando o texto fala que há um rio que alegra a cidade de Deus, o texto está dizendo, Deus está no meio de uma cidade sitiada. Deus está no meio do caos. A presença de Deus sempre estará conosco. O Deus Altíssimo, que é maior que os problemas, que é maior que as dificuldades. É isso que Ele faz, irmãos. A presença de Deus sempre estará conosco. É isso que Deus falou para Ezequias, através do profeta Isaías. O texto fala assim, lá no capítulo 37, o Senhor fala assim, eu mesmo defenderei essa cidade. Eu mesmo a salvarei, por amor de mim. Irmãos, Deus está em nosso meio. A presença de Deus sempre nos acompanhará. Acaba dinheiro, acaba a saúde, o relacionamento estremece, o emprego vai tudo embora. Mas a fonte secreta da presença de Deus nunca nos abandona. E esse rio que é o próprio Senhor, alegra o nosso coração. Irmãos, como é que explica? Fala para mim. Já encontrou aquele tipo de crente maluco? Aqui não tem não, eu sei que não tem. Mas já encontrou aquele tipo de crente maluco que o pau está torando na casa, e aí você pergunta, como é que você está? E ele fala, irmão, está na bênção, tá maravilhoso. Aí você fala, rapaz, isso aí é maluco, viu? Esse crente é doido, perdeu o emprego, está recebendo cesta básica, filho está doente, o que está acontecendo? E ele está com um sorriso no rosto. E aí você fala, isso aí é maluco. Não, irmãos, sabe o que é isso? É a fonte secreta da presença de Deus. Trazendo alegria, trazendo esperança. Deus está no meio da sua cidade, no meio do seu povo. Mas você pode falar, pastor, tudo bem, mas é o seguinte, a água não vence exército não. Pode até ter saúde, higienização, mas isso aí não me convence. A água não vence exércitos. Como é que o povo saiu dessa situação? Versículo 5 diz assim, que Deus vem ao auxílio da cidade no romper da manhã. O romper da manhã é o final da madrugada. É quando o sol começa a despontar. E você sabe que a noite sempre foi símbolo de mal, de medo, de angústia, de perigo. Já o amanhecer simboliza o contrário. Simboliza a paz, a alegria, a vitória sobre o mal. O texto fala assim, mesmo que a nação de Israel, mesmo que Jerusalém se encontre na pior noite, o Senhor virá no romper da manhã. Irmãos, existe algum dia que amanhã não chega? Você tem dúvida se amanhã, depois da madrugada, o sol vai nascer? É certeza. Entende a mensagem aqui? A mensagem é, a noite pode ser a mais escura de todas, mas tenha certeza de uma coisa, o Senhor vem na manhã. Ele virá, Ele vem ao encontro do seu povo. Mas como? Como é que então Ele vence esses inimigos? Olha o versículo 6, o texto fala assim, as nações se agitam, os reinos se abalam, todos os exércitos gritando, todo mundo revoltado, querendo destruir a cidade de Deus, todo mundo revoltado, e aí o texto fala assim, o Senhor ergue a voz e a terra se derrete. E é isso que aconteceu nessa história. 185 mil homens. Segundo Reis 19 diz para nós que pela manhã, ao romper da manhã, o povo de Deus olhou pela sacada, e quando eles olham, 185 mil homens estão mortos, vencidos, pelo quê? Por um exército? Não, pela voz do Senhor.
Salmo 29 diz, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano e despede chamas de fogo. Irmãos, é por isso que o versículo 7 fala, o Senhor está conosco, o Senhor dos exércitos. O que é um exército assírio perto do Senhor? Ele domina sobre os exércitos das estrelas, dos homens, Ele manda em tudo. E porque Ele está em nosso meio, nós podemos nos alegrar. Irmãos, às vezes, a nossa vida parece Jerusalém, né? É problema de todos os lados. Se olha para o lado, é doença. Para o outro, é falta de fé. Olha para o outro lado, é não sei o que lá. É um monte de problema em cima de você. E você fala, eu estou cercado. E dessa vez não vai ter jeito. E aí o texto fala, não se esqueça, que mesmo com a cidade sitiada, Deus está no meio. Deus está no meio. Deus está entre nós. Irmãos, isso é interessante porque qual era a manifestação visível da presença de Deus nessa época? Antes, aliás, no Antigo Testamento. Qual era? Era o templo. O templo, especialmente a Arca da Aliança, era o local onde Deus manifestava a sua presença. Então o povo fala, Deus está em nosso meio, o templo está aqui, a arca está aqui, Deus está em nosso meio. Mas posso falar para vocês, irmãos, nós estamos numa posição infinitamente melhor do que esse povo aqui. Sabe por quê? Porque um dia, esse que fala, eu estou convosco, um dia se tornou homem de verdade. E ele foi chamado de Emanuel, Deus conosco. O Deus Todo-Poderoso, Jeová do Antigo Testamento, se tornou homem e andou entre nós, Jesus Cristo. E como se não bastasse, esse Senhor, quando foi assunto aos céus, enviou o seu Espírito para morar em nós. Então hoje você não tem que olhar para o templo, olha para o seu coração e veja, Deus habita em você. Deus está com você, no meio de uma cidade sitiada, no meio de uma situação terrível, Deus está com você. A noite será vencida. Porque foi numa manhã que a maior vitória aconteceu. Foi numa manhã de um domingo que o Filho de Deus venceu a morte, o pecado e o diabo, saiu daquele túmulo vencedor. Foi naquela manhã que a sua vitória e a minha vitória aconteceram. Aleluia. Porque Deus é, nós podemos confiar. Porque Deus está, nós podemos nos alegrar. Mas por fim, dos versos 8 a 11, nós temos a terceira lição. Porque Deus faz, nós podemos descansar. Porque Deus faz, nós podemos descansar. Veja comigo, do 8 ao 11. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aqui, irmãos, nós temos a última imagem, a primeira imagem do 1 ao 3, a natureza em caos, a segunda imagem do 4 ao 7, Jerusalém em caos, mas agora, do 8 ao 11, a terceira imagem é um campo de batalha. E Deus é descrito aqui como um grande general, que luta em favor do seu povo. O texto começa dizendo, vejam as obras do Senhor. Ele aqui é aquele que entra no campo de batalha e se dirige para dois públicos. Aqueles que creem nele e aqueles que não creem nele. Veja o que o texto fala, ele é o Senhor que dá fim às guerras até os confins da terra. Isso aqui, irmãos, é revolucionário para o pensamento do Antigo Oriente. Porque o Antigo Oriente cria que os deuses eram regionais. Haviam os deuses dos vales, das montanhas, da cidade A, da cidade B e da cidade C. Então Santo André, na mentalidade de um morador do Antigo Oriente, tinha um deus específico. Se você entrasse em São Caetano, você estava em território inimigo. Se fosse para Diadema então, aí, problema. Os deuses eram regionais. Cada um cuidava do seu espaço. Então a ideia era, eu vou continuar aqui na minha cidade,
debaixo da bênção do meu Deus. Se eu for para outra cidade, aí eu vou ter que adorar o Deus de lá, para ter a bênção. E era essa a mentalidade, mas o texto fala assim, que o Senhor põe fim às guerras até os confins da terra. Irmãos, o Senhor não conhece jurisdição. Ele manda em tudo. Ele manda em tudo que é lugar, não tem outro Deus além dele. Ele põe fim às guerras. Ele quebra o arco. Ele despedaça a lança. Isso aí são instrumentos de ataque. E ele também quebra os carros ou os escudos, que eram armas de defesa. É ele dizendo o seguinte, olha, quer lutar comigo? Posso dar só um recado? Você vai perder. Você vai perder. Eu destruo o carro, destruo lança, destruo espada. Não há quem possa ter um embate de igual para igual comigo. E aí, chega no versículo 10, nós temos o ápice de todo o texto. Porque no versículo 10 é a única parte que é o Senhor que fala. Até agora é um poema, mas agora é o Senhor que fala. O que ele fala no verso 10? Parem de lutar. Ou, talvez na sua versão, aquietai-vos. A ideia aqui é literalmente, irmãos, no hebraico, abaixem as armas. Parem de guerrear. Descansem. E essa é uma mensagem tanto para quem não crê, quanto para quem crê. Para quem não crê, para quem é inimigo de Deus, a mensagem é, para de lutar porque você vai perder. Você vai perder a sua vida, você vai ser condenado, se arrependa dos seus pecados. Mas para quem crê, a mensagem é, pare de lutar porque quem vence a sua guerra sou eu. Sou eu que faço. Sou eu que destruo os inimigos. Sou eu que conquisto vitórias para vocês. Saibam que eu sou Deus. Não existe outra coisa que você pode se apoiar. Eu sou Deus. E eu serei exaltado entre as nações. Eu vou usar a guerra, eu vou usar o caos da natureza, eu vou usar a cidade sitiada para uma coisa, para a glória do meu próprio nome. Ele é o Senhor. Ele é aquele que faz. Ele faz cessar a guerra. Talvez você entrou aqui hoje em guerra. Guerra com você mesmo. Guerra com familiar. Guerra com todo mundo. Você está sem paz. Deus faz aquilo que você não pode fazer. E é porque Ele faz que você pode descansar. Irmãos, não tem peso mais terrível do que tentar levar a vida toda nas costas, controlando cada aspecto. Já tentou fazer isso? Já tentou garantir que o seu filho vai ficar bem, a esposa vai ficar bem, não vai faltar dinheiro? Já tentou segurar o mundo nas suas costas? É terrível, não é? Mas tem gente aqui fazendo isso hoje. Eu sei que na prática você fala, não, imagina, pastor, eu creio no Senhor. Ó, Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Mas na prática você quer garantir, Deus, olha, eu creio, mas deixa eu fazer aqui meu pé de meia, deixa eu fazer aqui o meu jeitinho, porque vai que não dá certo. O que não vai dar certo? Deus vai falhar? Deus vai decepcionar aqueles que creem nele? Aquietem-se. Parem de lutar. Descansem. O Senhor é aquele que faz. Porque Deus é, nós podemos confiar. Porque Deus está, nós podemos nos alegrar. Porque Deus faz, nós podemos descansar. Talvez você diga assim, pastor, eu entendi, está claro para mim. Mas se eu for sincero, pastor, eu vou ter que admitir que eu ainda tenho medo. Eu ouvi tudo, pastor, eu entendi. Mas o medo está aqui ainda. E agora? Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão e minha irmã. Saiba que o Senhor te entende. Porque esse Emanuel, Deus conosco, que esteve entre nós, Jesus Cristo, também sentiu medo. No Getsemane, ele disse ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabe o que é sentir medo, angústia. Ele sabe o que é ser abandonado pelos amigos. Jesus te entende. Você fala, mas a minha fé é tão pequena, pastor. Eu ainda tenho medo, eu ainda tenho insegurança. Deus vai me rejeitar? Não, meu irmão. Não, Deus não espera a sua perfeição para te aceitar. Ele te aceita por causa de Jesus Cristo. E Jesus sofreu medo no seu lugar. Não medo de qualquer coisa. Foi medo da ira de Deus contra o meio e o seu pecado.
Ele foi para o Getsêmani, depois foi para a cruz. Sabe para quê? Para que você não fosse escravo do medo. Ele teve medo, para que você não tenha mais. É por isso que eu acho lindo aquela visão de Apocalipse 1, quando João está lá na ilha de Pátimos, o texto fala que ele se virou para olhar quem falava com ele, e aí ele vê Jesus Cristo, ele cai como morto, e aí Jesus fala para ele, a primeira coisa, não tenha medo, eu sou o primeiro e último, eu estive morto, mas vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Você não precisa ter medo, meu irmão. E aí você diz, pastor, eu entendi. Mas então quer dizer, pastor, que a partir de agora eu não vou ter mais medo? E aí eu digo para você que não. Nós vivemos em um mundo caído. Um mundo afetado pelo pecado. Então, infelizmente, você ainda vai experimentar muito medo ao longo da vida. Muito medo. Estamos saindo de uma pandemia agora. Irmãos, eu tive tanto medo de morrer nessa pandemia. Eu tive crise de ansiedade. E eu vou contar agora, parece bobo, parece besta, mas na hora foi terrível. Eu estava com o nariz entupido, achei que era Covid. É verdade. Achei que ia morrer. A gente tem medo. A gente tem medo. Mas o Salmo 103 diz para nós assim, o Senhor conhece a sua estrutura e sabe que somos pó. Mas como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Ele conhece o teu medo, a tua angústia, e mesmo assim, conhecendo o teu medo, a tua angústia, a tua fraqueza, o teu pecado, Ele diz, eu não te desampararei e não te deixarei, o teu nome está escrito nas minhas mãos. Esse é o nosso Deus. Mas é verdade que a gente vai enfrentar medo, irmãos. Não tem jeito, é verdade. Mas eu quero terminar essa mensagem dizendo para você o seguinte, o texto fala de uma cidade chamada Jerusalém. E Deus estava no meio dessa cidade. E a Bíblia termina falando de uma outra Jerusalém. A nova Jerusalém. E o texto fala para nós que naquela nova Jerusalém, Deus estará literalmente no nosso meio. E o texto fala assim para nós, Apocalipse 21, do 1 ao 3. Então vi novos céus e nova terra. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Irmãos, um dia, não sabemos quando, mas há de chegar, nós estaremos nessa cidade santa, sem medo, sem pecado, sem angústia, sem incerteza, na presença do Cordeiro. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você que está chorando aqui hoje, você que está com medo, as suas lágrimas têm contagem regressiva. Vai acabar, vai acabar. E nós estaremos na presença do Senhor, dizendo ao Cordeiro que foi morto, seja a glória, a honra, o louvor, o domínio e a soberania, pelos séculos dos séculos. Porque Deus é, você pode confiar. Porque Deus está, você pode se alegrar. E porque Deus faz, você pode descansar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.